E aí, pessoal? Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. Pensa nisso aqui como uma investigação, quase forense, mas na alma de uma personagem. E usando um manual bem antigo e, digamos, rigoroso, o Inferno de Dante. A gente não vai falar só de vingança. A ideia é mapear a descida da Ellie Williams na escuridão. Então, a grande pergunta que vai guiar toda essa nossa conversa é essa aqui. Se a Ellie fosse parar no tribunal do Dante Alighieri, lá na Divina Comédia, qual seria o cantinho dela no inferno? É isso que a gente vai tentar descobrir. Olha só que interessante essa imagem. Ela mostra a jornada da Ellie não só em quilômetros, de Jackson até Seattle, mas em profundidade moral, saca? Não é uma linha reta. Repara bem como cada ação dela em Seattle vai afundando ela cada vez mais, passando por diferentes círculos do inferno. A trajetória moral dela é literalmente uma queda livre. E aqui a gente chega no ponto-chave, o princípio básico de todo o sistema de justiça do Dante. A dor da Ellie, a morte do Joel, isso é o gatilho, claro. Mas não é isso que tem julgamento, entende? O que o Tribunal do Inferno olha são as ações que vieram depois, as escolhas que ela fez de cabeça fria. Então vamos lá, a vingança da Ellie. Foi só um ataque de fúria? Um surto? Se fosse, ela iria parar no quinto círculo, junto com a galera da ira. Mas foi só isso mesmo? Essa tabela aqui mostra a diferença que é crucial. A ira é uma falha de vontade, é impulso, é reativo. Já a violência é outra história. É uma corrupção do intelecto, é algo planejado, metódico. E cara, as evidências são claras. Não foi um surto, foi uma campanha militar. Pensa bem, a Ellie voltou para Jackson para pegar equipamento. Ela estudou mapas, planejou a rota, viajou semanas até Seattle, gerenciou recursos como uma veterana de guerra, e interrogou prisioneiros de forma sistemática. Isso não é um ato impulsivo, é um projeto de extermínio, executado com método. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de forma perfeita. Quando a razão é usada para servir ao mal, o pecado desce do nível da incontinência para a malícia. A Ellie usou toda a inteligência e habilidade dela para um fim destrutivo. E no universo de Dante, isso é um pecado muito, mas muito mais grave. Mas calma aí. E aquele que talvez seja o ato mais frio dela? Abandonar a Dina e o JJ? Isso não seria traição? O pecado do nono círculo, o mais profundo de todos. Aquele lago congelado, o Cocyto? Será que ela não iria para lá? Então, a questão é que, pro Dante, traição precisa de uma coisa específica: fraude, engano. Você enganar deliberadamente alguém que confia em você. E a Ellie, bom, ela é brutalmente honesta nisso. Ela não mente pra Dina. Ela simplesmente vai embora na frente dela, mesmo com a Dina implorando pra ela ficar. É um ato de uma crueldade absurda? Sim, mas é movido pela obsessão dela com a violência, não por uma fraude. Beleza, então se a gente elimina a ira descontrolada e a traição com fraude, a gente chega no veredito. A alma da Ellie, naquele momento mais sombrio da vida dela, pertence ao sétimo círculo, o Vale da Violência. E não é qualquer lugar no sétimo círculo, não. É especificamente no primeiro anel. A definição do Dante aqui é cirúrgica, parece até um laudo. Morte por força e ferimentos dolorosos. Pô, a jornada da Ellie por Seattle é a encarnação dessa frase. E aqui está um núcleo do pecado dela. A Ellie se torna juíza, júri e carrasca. Ela mesma define e executa a sentença de morte, assumindo para si um direito que para Dante seria divino: o de julgar quem vive e quem morre. Ela vira uma tirana da própria vontade. Agora, vamos analisar as provas do crime, digamos assim. O nosso primeiro estudo de caso é o momento da virada moral da Ellie, o ponto sem retorno, a tortura da Nora lá no hospital. Vamos analisar essa cena com calma. A Nora tá indefesa, já tá infectada, morrendo. A Ellie não dá pra ela uma morte rápida. Pelo contrário, ela espanca a Nora com um cano pra arrancar informação. Isso, gente, não é mais combate. É crueldade calculada. É um ato de pura malícia que praticamente carimba o passaporte dela para os cantos mais cruéis do inferno. Seguindo, a gente tem o confronto no aquário. E esse momento carrega um peso teológico ainda mais sombrio com as mortes do Owen e principalmente da Mel. Ah, mas a Ellie não sabia que a Mel estava grávida. Sim, mas no sistema do Dante, as consequências dos seus atos violentos são de sua total responsabilidade. Ao matar a Mel, ela não destrói só uma vida, mas um futuro, uma vida em potencial. É uma violação profunda da ordem natural, uma afronta direta à criação na visão dantesca. Ok, o crime está estabelecido. E a punição? Bom,
O sétimo círculo tem um castigo bem específico para quem foi violento com o próximo. Imersão eterna no Flegetonte, um rio de sangue fervente. E nesse rio, a justiça é precisa. Ela é medida pela profundidade em que a pessoa está afundada. Os tiranos, por exemplo, ficam submersos até as sobrancelhas. Assassinos comuns até o peito. E a Ellie? Bom, pela violência dela ter sido tão pessoal, tão excessiva, tão cruel, ela estaria submersa até a garganta, com o sangue fervente das próprias vítimas lambendo o queixo dela, para sempre. E o tormento é para todos os sentidos. A visão, uma névoa vermelha, sinistra, com o brilho do sangue borbulhando. O cheiro, uma mistura horrível de cobre, carne cozida e enxofre. A audição, o barulho constante do rio fervendo e os gritos das outras almas. E o mais terrível, aquele rio não é um símbolo, é o sangue literal da Nora, da Mel, do Owen, de todos que ela matou. E para fechar o pacote, no centro dessa punição, existe uma ironia final, uma crueldade poética. O tormento não é só físico, ele é psicológico, é pessoal. Sabe quem são os guardiões desse círculo? Os centauros. Caçadores implacáveis, os maiores arqueiros da mitologia. E aí vem a ironia. Ellie, a caçadora, a mestra do arco, agora é a caça. Imóvel, exposta, eternamente na mira deles. Se ela tentasse levantar 1 milímetro que seja para aliviar a dor, uma flecha de um centauro a força para baixo de novo. Beleza, mas e o final? A pergunta que não quer calar. No último momento a Ellie poupa a Abby. Ela quebra o ciclo de vingança. Isso não vale de nada? Não seria um ato de redenção para a alma dela? A resposta de Dante, no entanto, seria dura, para não dizer implacável. No sistema teológico dele, parar de pecar não é a mesma coisa que se arrepender perante Deus. Sem a confissão, sem buscar a graça divina, coisas que, convenhamos, são impossíveis no mundo da Ellie, esse ato de misericórdia dela, por mais nobre que seja, não tem força para apagar a montanha de pecados mortais que ela acumulou. E assim a gente chega na sentença final, como se fosse um documento oficial do inferno. Nome: Ellie Williams. Local de condenação: sétimo círculo, primeiro anel. Pecado capital: violência contra o próximo. Pena: imersão perpétua no rio Flegetonte, sob vigilância dos centauros. O caso está encerrado. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, né? Essa justiça medieval, absoluta, do Dante, soa muito cruel pra gente hoje em dia. A gente entende o trauma da Ellie, de onde ela veio. Então, a questão que fica no ar é, será que um único momento de humanidade, de misericórdia, pode superar uma jornada de violência, mesmo que as regras da eternidade digam que não? Bom, essa resposta eu acho fica para cada um de nós.